Olá, sou a Ana e vim aqui falar um pouco de um dos grupos da farmacologia chamada farmacodinâmica. E o que seria essa palavra tão grande que assusta só no tamanho? Quando você toma um medicamento para dor de cabeça, por exemplo, ocorrem alterações no interior do seu corpo para que, como em um passe de mágica, sua enxaqueca vá embora sem deixar saudades. Ou seja, farmacodinâmica nada mais é que o estudo e análise dos efeitos desse medicamento para uma simples dor de cabeça no seu organismo. Mas como ocorrem essas análises? Ela é feita através dos seguintes fatores: o local e seu mecanismo de ação, a relação entre a concentração do fármaco e proporção do efeito, variação dos efeitos e respostas do organismo, sejam elas efeitos desejáveis ou colaterais. E o que é tudo isso? Calma, eu te explico. O local de ação são os chamados receptores. Eles são os locais que ligam as substâncias endógenas, aquelas que nós mesmos produzimos, com as exógenas, produzidas pelos medicamentos. São nesses locais de ação que as substâncias interagem, proporcionando uma resposta farmacológica. Já o mecanismo de ação é o que acontece quando o fármaco entra em contato com o organismo. O produto estiver liberado, gerando uma resposta terapêutica. E aí entra a relação entre a concentração do fármaco e a proporção do efeito, pois isso se dá conforme a propriedade do fármaco e a administração do medicamento, que podem ser oral, intravenosa, cutânea, entre outros. Após serem ingeridas, injetadas ou absorvidas pela pele, os fármacos são absorvidos pelo corpo, entrando geralmente na corrente sanguínea, circulando pelo corpo e interagindo com diversos locais-alvos. E assim, se pode dizer qual a melhor dosagem para aquele medicamento e se na dosagem proposta ela realiza seu efeito esperado. E por último, mas não menos importante, as variações dos efeitos e respostas do organismo, que nada mais é que a atuação do medicamento no local afetado com efeito desejável chamado efeito terapêutico, e a interação com células, tecidos ou órgãos diferentes do que estavam destinados para a atuação do fármaco para tratamento com reações adversas, chamado de efeito colateral. Além desses fatores, para o estudo da farmacodinâmica, alguns fatores do paciente também são muito importantes e devem ser levados em consideração. Dentre eles temos a idade, predisposição genética, administração de outros medicamentos e a ocorrência de disfunções e distúrbios. Em resumo, o estudo da farmacodinâmica é importante para a compreensão das ações dos fármacos no organismo e fundamental para estabelecer o planejamento clínico da administração terapêutica para tratamento do paciente. Olá, meu nome é Alexa Martinez e eu vou falar sobre as barreiras farmacológicas. Em nosso corpo existem barreiras celulares. Cada órgão nosso, cada tecido, na verdade, é formado por um tipo de célula. E a gente sabe que um órgão é formado por 2 ou mais tipos de tecidos. Então, quando eu penso nos tecidos, por exemplo, o próprio tecido que reveste a parede dos capilares, os tecidos que revestem cada órgão, a gente sabe que eles são diferentes. Então, eu preciso pensar que essa barreira, esse conjunto de células, esses tecidos que formam ali os meus órgãos, desde o plasma sanguíneo até cada lugar que o fármaco vai, ele vai ter que passar barreiras farmacológicas. Eu tenho um conjunto de células lá na frente. Então, o fármaco vai ter que passar ela, por isso que se chama de barreira, porque ele vai ter que tentar passar ou atravessar. O que é importante lembrar? Que os tecidos são diferentes no corpo e só vão oferecer dificuldades diferentes para a passagem do fármaco. Agora, lembrando uma coisa muito importante, a constituição do corpo, ela é perfeita, ela é sábia. A ideia do teu corpo é proteger órgãos, mas temos órgãos que pela própria função fisiológica, eles precisam receber tudo que tem na corrente sanguínea. Então,
aqueles que precisam ficar mais resguardados de possíveis toxinas, coisas que não sejam favoráveis, que estejam na corrente sanguínea, vão ter barreiras celulares mais difíceis. Um exemplo disso, de uma barreira difícil de passar, é o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, qualquer coisa que está na corrente sanguínea que pode chegar facilmente a ele. Ele precisa ter uma barreira celular desde a estrutura dos seus vasos sanguíneos. Só para você ter uma ideia, os vasos capilares, que revestem, que chegam, que irrigam no nosso sistema nervoso central, eles possuem células extremamente juntas. Imagine que cada maminha é uma célula. E em vários órgãos do corpo, os capilares possuem espaços entre as células. E esses espaços são preenchidos por uma matriz proteica que faz uma filtragem. Mas de qualquer jeito, tem espaços. Muitos fármacos conseguem passar até fácil entre as células. Então, órgãos que tenham barreiras capilares, cujas células estão até separadas, eles são órgãos que permitem uma facilidade de passagem. Já no sistema nervoso central, que se chama de barreira hematoencefálica, as células não estão separadas, elas estão unidas, elas chegam a ter encaixes para que eu não tenha espaço entre elas e dificulte a passagem de substâncias na corrente sanguínea. Não diz com isso que nada passará. Lembre-se que alguns fármacos têm ação no sistema nervoso central. Algumas barreiras difíceis de passagem são a barreira hematoencefálica, a barreira placentária, a barreira renal. Barreiras muito fáceis de serem passadas, até por conta da função do órgão, pode ser a barreira celular dos capilares do fígado. O fígado é o órgão do metabolismo e ele tem que ter acesso a praticamente tudo que tem na corrente sanguínea. Ele tem que trabalhar aquelas substâncias quimicamente, fazer reações químicas, incluindo substâncias tóxicas, que ao fazer modificações químicas, o fígado acaba gerando uma função de tornar substâncias tóxicas em menos tóxicas. Então, a barreira celular dos capilares do fígado, é separadinho. Ele vai permitir a passagem todinho, muito fácil de passar. Quando eu estou falando de barreira celular, de barreira farmacológica, estou me referindo a uma característica do corpo. Lembre-se que eu falei que a barreira hematoencefálica é difícil de passar, só que eu não disse que não é passada pelos fármacos. Ou seja, se o fármaco vai passar ou não a barreira hematoencefálica não depende de uma característica do corpo. Ou seja, o ato de que o fármaco passa ou não passa a barreira farmacológica não depende da barreira farmacológica em si, não depende da dificuldade que essa barreira representa. Vai depender da característica do fármaco. Essa característica do fármaco é chamada de lipossolubilidade. Se o fármaco vai chegar ou não ao sistema nervoso central dependerá do grau de lipossolubilidade do fármaco. E o que diz a lipossolubilidade? É a capacidade da substância se solubilizar em lipídios. Lembre-se que as células são formadas por uma dupla camada de fosfolipídios, ok? Já que as células do sistema nervoso central estão assim, não vai dar para passar de direto, o fármaco vai ter que passar pelos lipídios das células. E para isso, o fármaco terá que ter essa capacidade aqui, um grau de lipossolubilidade. E qual é a regra? Quanto maior a lipossolubilidade do fármaco,
maior será a sua distribuição pelos tecidos, maior será a facilidade de atravessar as barreiras celulares. A barreira placentária é um órgão materno-fetal que a mulher tem para proteger o feto. Funciona a partir do 4º mês, porque antes ocorre o risco de afetar o feto. Por meio do sangue materno, através da placenta, o feto recebe os nutrientes necessários para seu crescimento. Ele recebe glicose, ácidos graxos, aminoácidos, vitaminas e minerais. A talidomina é o medicamento que tem a facilidade de ultrapassar a barreira placentária e causar um efeito teratogênico no feto. E o que é um efeito teratogênico? Segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Agentes Teratogênicos, são defeitos físicos, alterações funcionais ou neurocomportamentais causadas por agentes químicos e biológicos. Entre os agentes químicos temos medicamentos ou radiações, e por biológicos temos infecções congênitas, as quais podem ser zika, toxoplasmose, rubeola e sífilis. A respeito da classificação de medicamentos, os medicamentos de referência são aqueles medicamentos que passam por estudos clínicos para que sejam verificados se eles têm eficácia, qualidade e segurança perante a Anvisa. Depois que eles são lançados no mercado para comercialização, as empresas detentoras da patente, eles têm cerca de aproximadamente 20 anos para ter a comercialização exclusiva desses medicamentos. Decorrido esse tempo, outras empresas podem tomar esse medicamento de referência como modelo para fabricar produzir os genéricos e os similares, sendo que o genérico ele tem que ter a mesma forma, a mesma dose, a mesma via de administração, para que ele seja colocado também para comercialização, para dispensação. Os genéricos, eles costumam ser mais baratos, porque as empresas que lançaram esse medicamento primeiramente já tiveram todo aquele investimento com os efeitos colaterais, já investiram todo na pesquisa, e ali eles só vão passar pelo teste para verificar se eles realmente têm as mesmas qualidades do medicamento de referência. Esses medicamentos genéricos, é por isso que eles saem mais barato, porque eles não vão ter todo aquele custo que inicialmente as empresas tiveram para fabricar o de referência. Os similares, eles também são mais em conta, só que diferente do genérico, que o genérico ele não traz o nome de marca, mas sim o princípio ativo. Os similares, eles têm que trazer o nome, uma marca, e eles se diferenciam porque se um medicamento é em comprimido, por exemplo, o similar pode vir em líquido. Ele tem que ter eficácia, mas ele pode se diferenciar na forma, né? Na dose. Ele vai ter algumas diferenças que serão definidas pela Anvisa.